Capítulo 36. Zedequias, o último rei de Judá. No início do seu reinado, Zedequias tinha total confiança do rei de Babilônia. Jeremias também estava com ele, pois era o seu conselheiro. Se ele aproveitasse essas oportunidades para fazer a vontade de Deus, os escravos que foram levados para a Babilônia teriam mais liberdade e o nome de Deus seria honrado, além do restante do povo que ficou em Judá não sofrerem as terríveis calamidades que finalmente vieram sobre eles. Por intermédio de Jeremias, o profeta, Deus aconselhou a Zedequias e a toda a nação judaica a se submeterem pacificamente ao domínio temporário de Babilônia. Todos deveriam buscar a paz que aquele reino estrangeiro lhes oferecia. Porém, Satanás levantou falsos profetas em Jerusalém e Babilônia, dizendo que o jugo de escravidão logo seria quebrado e a nação voltaria a ser como era antes. Por isso, instigava a rebelião do povo para que cometessem erros fatais. Jeremias advertiu o rei sobre as inevitáveis consequências da rebelião, e o povo não estaria livre antes dos 70 anos de escravidão que foram profetizados e que precisavam se cumprir. Deus sabia que se o povo se revoltasse e criasse rebelião, eles não seriam libertados e, além do mais, dificultariam e muito a sua permanência ali. Deus ordenou que construíssem casas, que habitassem nelas, que plantassem jardins e que buscassem a prosperidade da cidade para a qual Deus os havia levado. Afinal, a prosperidade da cidade seria também a prosperidade deles. Deus pediu a Jeremias que fizesse um jugo com cordas e madeiras, representando o tempo que passariam aprisionados. Esse jugo deveria ser colocado em seu pescoço e ele deveria andar com ele pela cidade. A submissão à Babilônia era o castigo mais leve que Deus, em sua misericórdia, poderia dar a um povo tão rebelde e idólatra. Nessa época, surgiram falsos profetas como Ananias, que profetizavam que a cidade iria prosperar, que Judá seria liberto, mas deveriam se rebelar contra Babilônia. Jeremias havia dito que não, que Deus havia dito que precisariam ficar sobre o jugo de Babilônia. Naquele mesmo ano, Ananias morreu, porque foi contrário ao que Deus havia determinado. Capítulo 37. Última chance perdida. Assim como Jeremias estava em Judá advertindo o povo, Deus levantou Ezequiel em Babilônia para confortar os deportados, mas dizia que eles não se iludissem naquele momento, acreditando que voltariam para Jerusalém, pois era necessário que a profecia dos 70 anos se cumprisse. Nesse meio tempo, Deus revelou a Zedequias que alguns líderes espirituais, bem como pessoas do povo, foram vistos oferecendo incenso diante de ídolos pagãos, mesmo dentro dos compartimentos do templo. Eles diziam: "O Senhor não nos vê", em tom de blasfêmia. Porém, Deus disse a Ezequiel que não olharia com piedade para eles e nem os pouparia. Mesmo que gritassem aos seus ouvidos implorando perdão, Deus não os ouviria. Capítulo 38. Nem tudo estava perdido. Por meio de seus profetas, Jeremias em Jerusalém, Daniel em Babilônia e Ezequiel junto às margens do Quebar, o Senhor em misericórdia revelou com clareza seu eterno propósito. Ele certamente cumpriria aquilo que tinha prometido fazer pelos que permanecessem fiéis a ele. Quando estiveram no Egito, quando saíram de lá e quando se instalaram em Canaã e durante todo o tempo, Deus tomou todas as providências para que o povo não sofresse maiores consequências. Mas era necessário que repetissem todas as instruções divinas todos os dias, em seus lares. Deveriam também transformar essas instruções em música, fazendo com que elas não se apagassem de sua memória. Os sacerdotes deveriam ensiná-las. Os governantes deveriam estudá-las diariamente. O povo deveria constantemente se lembrar da ordem dada a Josué de que, se cumprissem fielmente tudo o que estava escrito no livro da lei, os seus caminhos seriam prósperos e eles seriam muito bem-sucedidos. Se o povo tivesse colocado em prática todos os conselhos dados por Deus e repetidos pelos profetas, não teria vivido e sofrido as consequências de suas atitudes idólatras.
Porém, em todo o tempo, sempre houve aqueles que permaneceram fiéis à palavra do Senhor e cumpriram tudo aquilo que ele determinou. E a partir daqui, vamos falar sobre um servo de Deus que permaneceu fiel aos seus ensinamentos. Capítulo 39. Daniel, um escravo em Babilônia. Entre os filhos de Israel que foram levados como escravos para a Babilônia, estavam homens e mulheres tão fiéis ao princípio quanto é forte o aço, e que honrariam a Deus mesmo que perdessem tudo. Os babilônios alegavam que sua religião era superior à dos hebreus, e para provar isso, eles apontavam para o fato de os hebreus serem escravos e os vasos da casa de Deus estarem no templo dos deuses de Babilônia. No entanto, Deus deu prova de sua superioridade, de sua santidade, de sua lei e dos resultados que os que são obedientes a ele recebem. Daniel e seus 3 amigos foram exemplos marcantes quando se viram em meio à prova que o rei estabelecera. Eles eram jovens que, assim como os outros, não tinham defeito físico, eram de boa aparência, cultos e inteligentes. O rei, ao perceber isto, ordenou que eles fossem educados para ocupar posições importantes em sua corte e que aprendessem a língua dos caldeus e que por 3 anos recebessem todas as vantagens da educação oferecida aos príncipes do reino. O rei, em momento algum, obrigou os jovens a abandonar sua fé e a aceitar a idolatria, mas esperava conseguir isso pouco a pouco. Porém, os jovens permaneceram fiéis aos seus princípios, resistindo a toda tentação sedutora de alimentos e de práticas idólatras, pois é justamente aí em que podemos cair se não estivermos constantemente aos pés do nosso Senhor e nos esquecermos de tudo o que Deus fez e já faz em nossa vida. Capítulo 40. O sonho de Nabucodonosor. Após o tempo determinado pelo rei de que os jovens deveriam ser reservados para dedicação exclusiva ao estudo, treinamento e práticas estabelecidas somente a pessoas especiais, os 4 hebreus foram encontrados em condições superiores aos demais, provando assim que qualidades mentais refinadas e uma moral elevada não acontecem por acaso. Foi por essa ocasião em que o rei teve um sonho. Sonhou com uma estátua, mas ele sequer se lembrava o que havia sonhado. E ao determinar aos sábios do reino que deveriam desvendar esse mistério, ninguém se julgou apto a fazê-lo. Porém, Daniel disse que só o Deus do céu é que poderia revelar tal fato. Sendo assim, Daniel se colocou nas mãos de Deus e buscou dele a sabedoria e compreensão necessárias através de sua lealdade e sinceridade. E Deus se agradou desta decisão, revelando assim tudo o que o sonho representava. Deus dá oportunidades. O sucesso depende de como as aproveitamos. E aqui podemos ver o princípio divino da cooperação. Para nos apoderarmos da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca para substituir os nossos esforços.